Se você puder, eu quero convidar você a se colocar em pé. Hebreus capítulo 12, eu leio do verso 1 até o versículo de número 3. De 1 a 3, e o nosso tema é olhando firmemente para Jesus. Diz assim o texto sagrado, eu leio Hebreus capítulo 12, de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando assim em vossa alma, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, no nome de Jesus, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua doce voz. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos diante de uma exortação para olharmos firmemente para Jesus. Olhar somente e tão somente para Jesus. O autor aos Hebreus vai usar essa linguagem dos Jogos Olímpicos para nos mostrar e nos exortar e falar dessa realidade de uma corrida. Na realidade, ele usa essa linguagem de uma figura, uma linguagem figurada de uma corrida para mostrar para nós que a vida cristã é semelhante a uma prova do atletismo. E é muito interessante isso. Não sei se você já correu, se você já teve essa oportunidade, mas o autor bíblico está mostrando para nós essa possibilidade de que a vida cristã é uma corrida. E a ideia da corrida nos mostra que nós não podemos começar bem, mas que nós devemos chegar no final. Eu não sei se você já acompanhou, já viu isso, alguém que se converte, alguém que renova os seus votos diante de Deus, e essa pessoa então passa a correr, e ela tem muito gás, muita energia, mas esse gás e essa energia não dura muito tempo. Infelizmente, como nós falamos, é fogo de palha, dá 1 mês, 2 meses, 1 ano, e essa pessoa se esfria, essa pessoa já sente o peso, já sente o cansaço, e não corre como corria anteriormente. Então, a corrida cristã não é somente começar bem, é chegar bem no final, na linha de chegada. Eu gosto de contemplar a vida de irmãos e irmãs que correram bem a jornada, que tiveram uma vida longa no cristianismo e que foram perseverantes. Então, às vezes, nós pensamos que vale a pena começar rápido, enquanto na realidade a sabedoria bíblica vai dizer para nós que o importante é continuar caminhando, apesar das lutas, apesar das dificuldades, e o texto faz uma alusão à fé que vai nos acompanhando, e nós vamos na realidade caminhando, correndo, porque temos fé em Deus. Então o autor está nos falando que a nossa jornada cristã é uma corrida, e que nós precisamos da fé no percurso todo, na jornada toda. Não é assim? Precisamos de fé quando nós somos adolescentes e jovens, precisamos ter fé. Eu tive muita fé que eu ia casar. Casei, tive fé. Olha aí, chegou a minha vez. Tive fé. Eu tive muita fé que eu seria pai, era meu sonho. Era o grande sonho da minha vida. Chegou o dia. Tive outros sonhos e agora não vou falar, senão vocês vão ficar curiosos, tá bom? Um dia a gente conversa sobre isso. Tenho fé de que vou realizar muitas coisas em nome de Jesus. E a fé vai percorrendo a nossa história. E eu já posso dizer que eu cheguei na metade da jornada. E a outra metade, como que eu vou percorrer? Eu não sei como você lida com a virada do ano, mas eu fico sempre pensando como vai ser mais um ano, mais uma jornada.
Temos aí mais um tempo para percorrer, e nesse percurso de 2022 nós precisaremos de muita fé. É interessante que as pessoas têm fé de uma maneira muito pontual. Fala o seguinte: olha, em determinado momento, pastor, da minha vida, eu tive muita fé. Mas é uma fé sazonal, é uma fé somente de um tempo, não é uma fé que perdura. Se você olhar o capítulo 11, o autor aos Hebreus, ele está falando a respeito da fé. E o que é fé? Fé é a certeza, a plena convicção das coisas que não se veem. Ninguém pode visualizar fisicamente Deus, mas temos fé que Ele existe, que todo o universo foi criado por Ele. Isso é fé, é a certeza de que homens e mulheres viveram baseado nessa fé. E nós cremos. Quem é que crê em Noé? Quem é que crê que Enoque andou com Deus? Quem crê em Abraão? A gente não vê, ou a gente não viu, melhor dizendo, mas a gente tem fé. A gente tem fé que eles existiram. Como um dia desses o Timóteo falou assim: ô papai, é verdade mesmo que existiu um grande peixe, mas gigantesco assim, maior do que uma baleia, para um homem chamado Jonas ficar lá dentro? Eu falei assim: teve sim, meu filho, teve. Aí ele falou: você acredita, papai? Eu acredito. E você? Eu falei: eu também acredito. Ou seja, eu tenho fé. A gente precisa ter fé, acreditar que de fato, tudo aquilo que está na Bíblia de fato aconteceu. E tudo aquilo que Deus está dizendo que vai acontecer, vai acontecer. Isso é fé. Então nós, nesse ano, precisamos caminhar por fé. E o autor vai falar para nós que nós temos uma carreira, e essa carreira já está proposta. Isso é muito interessante, mostrando que nós temos que cumprir uma carreira. Às vezes as pessoas pensam que a vida cristã é somente um tempo, como eu estava dizendo, e nós precisamos entender aquela palavra de Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Efésios, e fala o seguinte: eu completei a carreira. Você e eu temos uma carreira, e essa carreira não somos nós que definimos, ela já vem pré-definida por Deus. Dá uma olhadinha aí no texto. A carreira que nos está proposta. Nós não somos corredores de final de semana, não somos corredores de hobby, mas nós temos uma carreira já estabelecida por Deus, e nós não podemos correr fora desse trajeto, desse caminho que Deus determinou para a nossa vida. Às vezes eu fico olhando algumas pessoas que falam de uma maneira tão debochada ou sem temor a Deus. E se você tivesse escolhido morar em outra cidade? E se você tivesse escolhido fazer outro curso? O que nós precisamos entender é que Deus tem os seus propósitos para as nossas vidas. Nós precisamos estar, por exemplo, na igreja que Deus deseja que estejamos, na cidade que Ele deseja que estejamos. Aí a gente vê algumas pessoas falando assim: eu posso ir para qualquer lugar, posso ter qualquer tipo de relacionamento. Não, você é um cristão, você é uma cristã. Você tem que namorar, casar com a pessoa que Deus colocou na sua vida. Já tem um projeto. Você tem que morar na cidade que Ele colocou você. Não é aquilo que você quer. Você tem uma carreira, já tem uma jornada. Olhando um pouco aí a São Silvestre que aconteceu no início desse ano, eu achei interessante. Os corredores não podem sair correndo por qualquer rua de São Paulo, pode? Sim ou não? Não pode. Tem o quê? Tem um trajeto. E Deus tem um plano traçado para as nossas vidas, amém? E o que nós precisamos? Entender esse plano, viver esse plano. É interessante que a corrida cristã exige persistência e muita resistência dos cristãos. Vale lembrar que a corrida cristã não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E tem muita gente que começa bem, que inicia bem. Quando alguém fala assim, valendo, ele sai correndo, mas ele não tem força para chegar ao final. E aí eu fiz algumas perguntas para a nossa introdução. Como correr bem a caminhada cristã? Segunda pergunta, como ser vitorioso ou vitoriosa na caminhada cristã? E para isso, então, eu quero responder com 3 pontos que eu acho que são extremamente importantes e relevantes para a nossa caminhada agora no ano de 2022. Estão comigo? Sim? Em primeiro lugar, nós precisamos nos livrar do peso. E não estou falando dos quilinhos a mais que você ganhou na virada do ano. Não é isso que eu estou falando. Mas eu e você precisamos nos livrar do peso. Dá uma olhadinha comigo no texto.
Versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É interessante essa expressão portanto, e o portanto vai linkar o texto do capítulo 12 com o capítulo 11. E no capítulo 11 nós temos os heróis da fé, homens e mulheres que viveram pela fé, homens e mulheres que tiraram o peso do pecado sobre os seus ombros. É interessante que o autor aos Hebreus, usando essa figura do estádio dos Jogos Olímpicos, ele vai dizer para nós que as pessoas do passado formam uma espécie de uma nuvem, e ele fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de grandes testemunhas. E é interessante isso, porque essa nuvem de grandes testemunhas vai mostrar para nós como os heróis da fé lutaram contra o pecado e se livraram do pecado que estavam sobre os seus ombros. E essa nuvem de testemunhas também vai testificar e dar evidências de uma vida vitoriosa. E nós precisamos caminhar nos livrando do peso. A expressão que ele usa é tirando o embaraço. Quando nós estamos no pecado, a nossa vida fica embaraçada. Eu me lembro muito bem quando eu era menino e gostava muito de soltar pipa, lá na vila onde eu morava, e às vezes quando nós estávamos soltando pipa, a gente precisava recolher, porque às vezes o vento virava, a gente precisava recolher a linha. Estou vendo poucos meninos aqui, então não sei se essa ilustração vai ficar boa, mas precisávamos puxar a linha e depois a gente conseguia o vento, soltava de novo, mas a linha ficava toda embaraçada. Não sei se você já viu uma mulher tricotando e você olha lá o novelo, aquele novelo aparentemente ele está totalmente embaraçado. E aqui o autor aos Hebreus, ele usa uma expressão rara e única para dizer para nós que eles tinham que tirar o embaraço. E quantas vezes nós estamos amarrados, vivendo uma vida embaraçada. Os atletas precisavam remover todo e qualquer tipo de peso. Já naquela época, os atletas precisavam tirar o peso dos seus corpos e eles tinham roupas leves. Não sei se você viu, e eu até fico olhando aquelas roupas, né? Aquelas regatas e uns shortinhos curtos, né? Mas eles precisam ter muita desenvoltura para a corrida. Então eles não podem ter o quê? Roupas pesadas. Vale lembrar que na cultura grega, um atleta ele ficava com o seu macacão, aquele roupão, sabe aquele roupão bacana, chique de hotel? Sabe aquele jalecão? Não sei como que chama, é roupão que chama? Na cultura grega eles tinham isso, os atletas ficavam com aquele roupão. Quando você assiste as Olimpíadas, a gente vê isso, os nadadores, eles ficam com aquele roupão, para manter a temperatura do corpo, para quando eles forem competir, eles terem muita performance. Então o que o texto está dizendo é o seguinte: eles precisam remover esse peso, para que eles fiquem um pouco mais leves e consigam correr. Então veja, o que o texto está dizendo para nós, é que nós precisamos nos livrar dos nossos pecados. A ideia aqui é remover o peso, é correr com desenvoltura. Entende-se aqui que embaraço é aquilo tudo que perturba a fé, aquilo que incomoda a nossa fé, e é claro que a Bíblia está falando que o pecado está nos rodeando. Dá uma olhada a isso. Não sei se você se lembra quando Deus estava falando lá no trono celeste e aparece Satanás. Lembra no livro de Jó? Quem se lembra do livro de Jó? E aí Deus fala para Satanás: da onde tu vieste? O que ele respondeu? De rodear a terra, de ficar passeando. Aí vem Pedro e vai dizer para nós que o nosso inimigo fica fazendo o quê? Rodeando a nossa vida. Então olha o que o autor aos Hebreus está falando: nós precisamos olhar para Jesus, e para olhar para Jesus nós precisamos nos livrar de todo o peso, todo embaraço da nossa vida, tirar o sobrepeso da nossa vida, porque ele fica todo o tempo rodeando a nossa vida e jogando peso sobre nós. O que nós precisamos? Tirar o peso dos nossos ombros. E olha que a expressão interessante que o autor aos Hebreus também usa, que nós somos assediados pelo pecado.
O autor aos Hebreus vai usar essa expressão, assediar, para mostrar que o pecado está aí rodeando a nossa vida, tentando nos fisgar. Enquanto nós estamos distraídos, nós somos assediados pelo tentador. O pecado, ele é atrativo, sim ou não? Atrativo. Aprendi desde criança isso. Meu professor na escola bíblica falava isso. O diabo não vai chegar para você assim, todo feio, aquela imagem que aparece nos desenhos, né, com garfo, com chifrinho, rabo, nada disso. O pecado é atrativo, o pecado é sedutor, eu diria que o pecado é sexy. Ele fica tentando nos assediar, nos comprar, nos seduzir, porque o pecado também é contagiante. O pecado é o principal empecilho para a nossa caminhada cristã e nós precisamos nos despir, precisamos tirar da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, o peso do pecado, porque ele tenta a todo tempo nos seduzir. Essa expressão assediar tem a ver com sedução. Agora, nós precisamos nos livrar do pecado, porque na realidade o pecado se torna uma sobrecarga na nossa caminhada. Agora, nós precisamos sempre lembrar que nós, infelizmente, temos alguns pecados de estimação, que nós carregamos em nosso coração. Confessamos, confessamos e confessamos, passa ano e entra ano, e às vezes carregamos alguns pecados dentro do nosso coração. E em 2022, segundo essa expressão, nós precisamos tirar esse peso. Ai, pastor, eu não sei como viver sem ira. Abandona a ira. Ai, pastor, sabe o que é? O meu coração é ciumento. Quem nunca sofreu de ciúmes? Abandona ciúmes. Ciúmes é um problema de quem não se sente amado. Abandona. Pastor, o que eu preciso mesmo é de paciência. Quem não precisa? De paciência. E a impaciência é pecado. A ingratidão é pecado. A falta de respeito com as pessoas é o que diante de Deus? Pecado. Vamos abandonar isso. Vamos começar esse ano de 2022 nos livrando do peso, porque o pecado é um peso, mas Jesus alivia aqueles que estão sobrecarregados. Amém por isso. A gente chega sobrecarregado de ansiedade e Ele tira, Ele remove o peso. A gente chega diante de Jesus cheio de preocupações e Ele remove a preocupação e coloca a esperança no nosso coração. Eu oro para que em 2022 eu e você tenhamos uma vida leve, que eu e você possamos correr melhor sem o peso do pecado sobre os nossos ombros e que possamos correr com perseverança, porque a perseverança na corrida vai nos levar para a presença de Deus e vai nos levar a jogar fora os pesos desnecessários. Jogue fora, jogue fora. Falando de Jonas, eu tenho estudado muito Jonas. Tem um momento, quando o barco começa a afundar lá de Jonas, quem se lembra? O que eles fazem? Eles começam a jogar um monte de coisa fora, quase que joga Jonas fora, porque era muito peso, muito peso. Eu e você precisamos jogar fora o peso. Em segundo lugar, nós precisamos olhar firmemente para Jesus. Não é somente um olhar, é um olhar firmemente para Jesus. Quem aqui já renovou carta aí nessa última década? Levanta a mão, gente. Estou conversando com vocês. O resto ninguém renovou carta. Eu renovei carta dia desses, antes de mudar para cá. E aí eu passei um apuro, porque na época que eu tirei carta lá na minha cidade, tinha lá um muralzinho e tinha umas letrinhas lá. Quem é dessa época? Não levanta a mão não. Tinha umas letrinhas lá e o homem falava assim para você, tapa um olho, que letra que tem aqui? E ficava com uma varinha, né? Tá. É assim, né? Aí mudou, lá agora na minha cidade tem poupa-tempo. E eu sou do interior, chegou lá. E aí então fui fazer exame de carta para renovação. Aí o homem falou assim, agora você tem que olhar nessa máquina aqui. Eu falei, meu Deus. Você usa óculos? Não, só para leitura. Então olha aqui.
Aí eu coloquei o olhão lá na máquina. Você está enxergando o que aí? Nada. Eu vou acender uma luz. Que luz que é essa daí? Não estou enxergando nada, moça. Você não está enxergando? Não estou enxergando nada. Calma aí então, afasta um pouco. Vai de novo. Eu comecei a ficar com vergonha, porque tinha uma moça nova lá olhando. Ela com a minha ficha, né? O senhor que é o Jefferson? Sim, senhora. De novo. Que letra que é essa daí? Não estou enxergando nada. Porque eu colocava muita pressão. Até que o médico ficou bravo comigo. Não sei porquê. Falou, moço, ou você é cego ou você está brincando comigo. Eu falei, não estou enxergando, senhor. Aí ele veio, ele saiu da mesa e veio lá e falou assim, você se posiciona aqui agora, você precisa olhar com firmeza. Eu falei, entendi. Aí eu consegui olhar lá, Ivan, e vi todos os numerinhos lá, a luz, tudo certo. Mas não é somente um olhar, é um olhar com firmeza, é um olhar concentrado. Eu estou enxergando todos vocês, tá bom? Eu enxergo bem. Mas eu precisava olhar com firmeza. Dá uma olhadinha aqui no texto. Versículo 2, olhando firmemente para Jesus. Então, o que o autor está dizendo? Nós somos atletas, nós estamos correndo, tem a linha de chegada, e lá na linha de chegada tem quem? O nosso técnico. Jesus está lá na linha de chegada, e o nosso olhar nessa caminhada, nessa corrida, deve estar na onde? Olhar fixo em Jesus. Não podemos tirar o nosso olhar de Jesus, porque o dia que a gente tira o olhar de Jesus, a gente se decepciona. Começa a olhar a vida do seu irmão, da sua irmã, você vai ficar decepcionado, não vai? Olha para a vida do pastor, você vai se decepcionar, porque quando eu e você olhamos para os homens, nós nos decepcionamos. Nós precisamos ter um alvo fixo, olhar somente para Jesus. E lembrando da São Silvestre que teve agora, eu acho magnífico aqueles nossos irmãos da África, aqueles africanos correndo, vocês já viram? Que negócio fabuloso. E vem aqueles caras assim, aquelas câmeras mostram os músculos deles assim, e eles vêm correndo, aí fica um monte de gente tirando foto, já viram isso? Filmando, chamando, e eles nem aí, parece que eles não estão vendo, eles só estão correndo aqui olhando, linha de chegada, não se desviam, não perde o foco. E ainda tem umas mulheres lá que eu acho muito incrível aquilo, que fica com um copinho d'água, vocês já viram isso? E aí ele passa correndo assim, pega a água assim, nem olha, nem agradece, né? Mal criado, estou brincando. Ele nem agradece, ele passa assim, toma água e segue o jogo, porque eles têm um foco. E a minha pergunta para você, qual é o foco em 2022, se não esse, de olhar somente para Jesus, correr na direção de Jesus? Um dos grandes problemas dos nossos dias é que nós estamos distraídos com tantas coisas desse mundo. Tantas coisas estão nos distraindo, nós perdemos o foco, não olhamos mais para Jesus. Eu gosto da frase do Tozer, quando ele diz assim, a fraqueza dos cristãos modernos é que eles se sentem à vontade no mundo. Eu gostei muito da frase da Luma, nossa ovelha aqui da nossa igreja, no início da pandemia, quando ela escreveu um texto, ela escreveu assim, eu gostaria muito mesmo que os irmãos na pandemia maratonassem na Bíblia. Que a gente maratonou no início da pandemia nas séries, Netflix, o YouTube. Mas nós temos um foco, nós temos um alvo, nós precisamos olhar com firmeza para Jesus. Não é somente bater o olho em Jesus, não, é olhar com firmeza em Jesus. Dá uma olhadinha aí no texto, nós precisamos olhar com firmeza, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu vou explicar isso. Autor aqui literalmente é o líder, o pioneiro, aquele que trouxe a salvação, e consumador é aquele que aperfeiçoa, ou seja, Jesus é o alvo, mas Jesus também nos aperfeiçoa enquanto nós estamos caminhando. Eu achei isso magnífico, fabuloso. Enquanto nós estamos caminhando na direção de Deus, olhando para Jesus, Ele vai nos aperfeiçoando, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus nos deu acesso ao Pai e Ele é aquele que está nos esperando na linha de chegada.
no dia da nossa morte, nós receberemos o abraço de Jesus. E Ele vai falar assim para nós: seja bem-vindo à sua casa. Uau! Maravilhoso. Agora, Ele suportou a cruz por mim e por você. Dá uma olhadinha aí, no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia. Ele suportou a cruz, Ele trocou a alegria e suportou a cruz, mostrando que Jesus se esvaziou, que Ele removeu a sua glória, que Ele se fez humilde e suportou a cruz. Agora, não sei se você, pela manhã, ao celebrar a ceia, e agora nesse momento, consegue entender o que Jesus suportou na cruz para demonstrar o amor do Pai a mim e a você. Eu escrevi algumas coisas. Por exemplo, Jesus suporta a cruz e todo o seu escárnio por amor a mim e a você. Ele sofre com os insultos e desprezo por amor a mim e a você. Ele é martirizado, ele é cuspido, ele é ferido por amor a mim e a você. Ele sofre a condenação desprezível por amor a mim e a você. Jesus veio para demonstrar o amor do Pai e Ele suporta a cruz, Ele morre na cruz para mostrar a nós o quanto Deus nos ama. Várias pessoas, inclusive, tentaram dissuadir Jesus a abandonar a cruz, não sei se você se lembra. Desce da cruz, mas Ele suporta a cruz, Ele sofre na cruz. E essa linguagem tem como motivo para nós, da gente entender que Ele suporta a cruz, para dizer a você que o Pai te ama. Então, por que nós precisamos olhar somente e firmemente para Jesus? Porque Ele suportou a cruz, Ele suportou todo o sofrimento. Imagina você com sede, eu sempre gosto dessa ilustração, e aí você pensa que alguém vai te dar água, e alguém te dá vinagre. Já tomou vinagre? Quem aqui já teve pedra no rim? Dói, hein? Agora você imagina uma lança passando do lado. Imaginemos o soldado romano com um chicote na mão, ele com a cruz nos ombros carregando, e o chicote vem nas costas. E aí alguém vai perguntar: mas por que ele suportou? Por mim e por você. Ele começa a verter o seu sangue, ele suporta por mim e por você, para que eu e você em 2022 possamos viver e falar o seguinte: eu sou amado de Deus, e Jesus provou isso lá na cruz do Calvário. Imagina você ter os seus pés perfurados por um grande prego. Quem aqui já deu uma martelada no dedão com um martelo? Não levanta a mão. Levanta a mão, não se entrega. Dói, não dói? Parece que a unha fica latejando 2 dias. Agora você imagina um prego grosso, grossura de um dedo, atravessando os tendões do pé de Jesus. E Ele suporta, pensando em mim e em você. Veja se isso não é amor. Veja se nós não precisamos olhar com firmeza para Ele. Em terceiro e último lugar, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Dá uma olhadinha comigo no verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Olha que verbo importante, precisamos considerar. E o que é considerar? Lembra da professora? A professora fala assim: considere isso. Lembra os professores que usavam isso muito antigamente? Considere isso, presta atenção, isso aqui vai cair na prova. Então veja que a ideia aqui é de prestar atenção, é um olhar com averiguação. Então Jesus suportou tamanha oposição, mas seguiu a sua carreira proposta pelo Pai, e nós precisamos considerar, precisamos averiguar a vida de Jesus e ver como Ele suportou tudo
que nós precisamos fazer, amados irmãos e irmãs, é seguir os passos de Jesus, olhar para Jesus e aprender com Jesus. E olhando para Ele, nós aprendemos que a vida dele tinha um projeto, tinha uma agenda, tinha o tempo de Deus. Eu gosto muito de pensar quando Jesus às vezes rejeita algumas falas de outras pessoas. Ele fala o seguinte: ainda não é o meu tempo, ainda não chegou o quê? A minha hora. Lembra lá no Caná da Galileia, festa do casamento? Pensa Maria estava toda importante. Ó, meu filho está aí na festa. Aí acabou lá o vinho, lembra dessa ocasião? Ela chega lá para os garçons e fala o seguinte: ó, faz tudo que ele mandar. Aí ela vai conversar com Jesus, ela fala, Jesus olha para ela, e algumas pessoas pensam que Jesus foi mal educado, e ele fala o seguinte: o que eu tenho contigo, ó mulher? Aqui você não é minha mãe não, ainda não chegou a minha hora. Tentaram prender Jesus por diversas vezes, e o texto diz que ainda não havia chegado a hora. O que nós aprendemos com Jesus, irmãos? Que tudo acontece no tempo de Deus. E agora eu coloco entre aspas, em 2022 precisamos entender os tempos de Deus na nossa vida. Não tente acelerar o tempo e também não tente voltar no tempo, porque ele já foi. O que nós precisamos entender é viver e considerar a agenda de Deus. Não é como nós queremos, mas é como Ele quer que eu viva em 2022. E como que Ele deseja? Que eu fique olhando para Jesus, entendendo que Ele suportou a cruz, e eu preciso ter essa consideração e olhar com atenção. Numa corrida, amados irmãos e irmãs, caminhando para o final, nós precisamos entender os momentos da corrida. Olhando aí a São Silvestre, que eu fiquei muito atento, porque eu ia pregar nesse texto, eu fiquei observando, e vi uma reportagem desses irmãos, como eu falei, africanos, que correm, que têm um desempenho muito magnífico. Eu achei muito legal, porque eles não saem correndo com muita força. Não sei se vocês já viram isso. No começo da maratona, sai aquele monte, aquele bando de gente, com placa, já viram isso? Com chapéu, é uma farra, é um carnaval. Sai todo aquele povo fazendo bagunça, dando tchau, ô mãe, sou de não sei na onde e tal, é aquela lá. E aí saem aqueles inexperientes corredores. O que eles fazem? Eles saem correndo a todo vapor, 2, 3 quilômetros. E aqueles corredores de peso mesmo, o que eles fazem? Eles vão mantendo o ritmo, poupando energia. Aí chega na subida, aquele camarada que correu lá atrás, o que ele está? De língua de fora, não consegue mais correr. E vem aqueles que estão preparados e vão correndo. O que nós precisamos entender? Que a caminhada cristã é uma constância. Nós precisamos imprimir o ritmo. Mas para imprimir esse ritmo, nós precisamos do quê? De perseverança. Precisamos de disciplina. Porque a vida cristã se dá em disciplina. Particularmente, eu não acredito em nada sem disciplina. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, como que faz para ler? Tem que ter disciplina. Como que faz para pregar? Tem que ter disciplina. Como que você está vivendo com essa enfermidade? Tem que ter disciplina. Tudo na vida tem que ter o quê? Disciplina. Por isso que tem horário. Eu me lembro quando eu fiz judô, o meu técnico, o meu sensei falava isso: Jefferson, aprenda uma coisa e ensina para todo mundo. Tudo na vida é disciplina. E a Bíblia ensina isso para nós, com essa expressão que nós precisamos correr, no versículo 1, com perseverança. E a perseverança nos leva à disciplina. Porque quem não tem disciplina, desanima e fica desmaiado. Dá uma olhada no versículo 3. Desmaia e fica fadigado. Você conhece muita gente cansada na vida cristã? Porque não teve o quê? Disciplina.
Precisamos, inclusive, encontrar o tempo e o momento do descanso. Porque às vezes nós queremos só correr, mas a questão não é só correr. Tem que saber correr, saber recuar, manter um ritmo bom, entender o momento. Não é só correr. Eu, quando era mais novo, eu gostava de correr. Correr. Agora eu estou entendendo que eu preciso ter mais foco na caminhada. É diferente. Os tempos são outros. Nós precisamos de mais estratégias agora para correr a caminhada cristã. Contar um pecado. Posso? Lá quando eu era jovem, meninão, tem uma igreja que me convidou, faz tempo isso, eu era seminarista. Aí falaram assim para mim: recebemos seu contato, você pode vir pregar aqui? Posso sim. Nós temos o tema. Falei, não aceito. Nós queremos que você pregue 30 minutos, não aceito. Eu falei para ela, eu só prego de 50 minutos para cima. Já fui assim, veja, estou contando um pecado. Ela falou assim, obrigado, não precisamos não. Porque eu tinha a meta, vou pregar 50 minutos, menos que 50 minutos eu não prego. Arrogância pura. Hoje, se alguém falar assim para mim, tem 2 minutos, eu prego, eu estou aqui, estou à disposição, prego, claro. Então veja que lá atrás, eu não estava olhando para Jesus, e como eu não estava olhando para Jesus, eu errei, vacilei, perdi o foco. Nós precisamos voltar para o foco e ter disciplina. É 50 minutos, eu tenho conteúdo para 50 minutos. É 5 segundos, eu também tenho, Jesus te ama, já está tudo certo. Mas precisamos correr com perseverança, com disciplina. Como está a sua disciplina de oração? Como está a sua disciplina de leitura bíblica? Como está a sua disciplina de frequência nos cultos? Porque o que conta mesmo na caminhada cristã é perseverança. E a perseverança tem a ver com disciplina. Eu oro e peço a Deus que em 2022 todos nós tenhamos esse foco, essa disciplina, olhar somente para Jesus e correr com perseverança. E alguém vai falar assim para mim, pastor, o senhor não sabe mesmo, o que é sono domingo de manhã? Segunda, terça, quarta e quinta e sexta eu não tenho sono, mas domingo de manhã bate um sono. Bate ou não bate? Nesse mês agora de janeiro, aquela chuvinha, pegar o carro e ir até a igreja, o que nós precisamos? Perseverança. Pastor, às vezes lá para uma 10h20, você marcou aí o horário do EBD, pastor, mas 10h20, sabe o que acontece? A minha barriga começa a chamar o almoço. A gente vem, a gente participa da EBD porque a gente tem o quê? Perseverança. E nós precisamos correr com perseverança. Vocês estão há mais de 40 minutos quase me ouvindo e vocês têm tido o que comigo? Perseverança, paciência. Encerro a minha fala. Corramos com perseverança em 2022 a corrida que Ele está propondo para nós. Corramos com fé, olhando em Jesus. Em 2022, muitas coisas vão tentar nos distrair. E nós, como igreja, olharemos somente para Jesus. Que Deus abençoe. E agora você pode consagrar seu dízimo e sua oferta e pode cantar com a gente, olhando para Cristo, grande autor da nossa salvação. Vamos colocar em pé?